Olá, seja bem-vindo ao canal Conte com o Contador. Hoje vamos falar um pouco sobre as permissões do MEI. Quem pode, quem não pode ser MEI, que é uma das principais dúvidas que surgem, né, quando você pretende se formalizar, se eu posso, se eu não posso, né? Então vamos esclarecer alguns pontos e algumas situações que podem ou não podem com algumas ressalvas, né? Então vamos lá. Menor de 18 anos pode ser MEI? Pode, desde que você tenha mais de 16 anos e seja emancipado. Essa emancipação, ela deve ser feita através de um responsável, né? Através de uma escritura pública em cartório. Então se você houver essa emancipação, ok, sem problemas, a partir dos 16 anos você já pode ser um MEI. Caso contrário, somente a partir dos 18 anos. Uma outra dúvida que surge com relação à participação societária. Se você já é sócio de uma empresa, se você já é titular de uma empresa, você já tem uma empresa em seu nome, ou você é administrador de uma empresa, quando eu falo administrador, é lá no contrato social da empresa, mesmo que você não seja sócio, mas você seja administrador de uma determinada empresa, você não pode ser MEI. O MEI pode ter um único CNPJ apenas, e esse CNPJ deve ser apenas o CNPJ do MEI. Uma outra vedação sem ressalvas é com relação a servidores públicos federais. Esses, por lei, também não podem ser MEI. Uma das principais dúvidas, eu acredito que é aquela que mais gera questionamento, é com relação ao trabalhador seletista, ou seja, sou empregado, trabalho numa empresa, posso ser MEI? Então a resposta é sim, sem problemas, tá? Não existe vedação alguma, né? Ao você ser empregado, trabalhar em alguma empresa, tá lá, ter sua carteira assinada, porém você pode sim se formalizar como um MEI e através desse MEI você exercer sua atividade também. O único detalhe que deve ser observado é que você sendo MEI, você vai perder alguns direitos, né, que é o seguro-desemprego, por exemplo, que a gente vai falar posteriormente. Agora vamos a algumas ressalvas, né, algumas situações em que a legislação lhe permite que você seja um MEI, mas deve ter alguns pontos de atenção. Por exemplo, servidor público estadual e municipal pode ser MEI? Pode, porém deve ser verificado isso juntamente ao seu responsável, né, verificar se lá no estatuto do servidor existe alguma vedação ou não. Existem alguns estatutos que vedam que o servidor tenha participação societária, ou tenha alguma empresa em seu nome, alguma situação que gere conflito à sua atividade. Então, se houver, é importante você se atentar a essa situação específica. Caso contrário, né, se não há nenhuma vedação, sem problema, o servidor público federal e estadual pode sim estar registrando um MEI em seu nome. Uma outra situação é com relação a pensionistas do INSS. Existe o caso com relação a auxílio doença, por exemplo, né? Você tá lá, você contribuía como autônomo, a pessoa física que contribuía com carnê, em algum determinado momento precisou se afastar pelo INSS, então você tá lá afastado pelo INSS com auxílio doença, por exemplo. Então, se você fizer uma formalização de MEI, entende-se que você já está apto ao trabalho, porque o MEI, ele é justamente para isso, então você corre o risco sim de perder o seu benefício de auxílio doença. A legislação não veda que você constitua um MEI, porém você tem que tomar esse cuidado que você vai estar correndo o risco de perder o seu auxílio doença, né? Um outro auxílio também que você tem que tomar um pouco de cuidado é com relação ao benefício de prestação continuada, o BPC, para aquele cidadão de baixa renda que já recebe uma pensão do INSS como uma aposentadoria, né? Então deve atentar também, porque se você formalizar um MEI, em algum momento o INSS pode vir a questionar, né, esse seu aumento de renda e talvez você pode sim perder o auxílio, né, o benefício da prestação continuada também. Deve se atentar a isso, porém da mesma forma, né, a legislação não veda. Um outro ponto de atenção é com relação ao Bolsa Família. Você recebe o Bolsa Família, você pode abrir o MEI? Pode, sem problema algum, né? Só que assim como o benefício de prestação continuada, o BPC, o Bolsa Família também é um auxílio do governo. Então, em algum momento, se o governo federal, né, entender que você teve um aumento de renda e você não tem mais a necessidade do Bolsa Família, isso também pode ser cortado, uma vez que o MEI, né, o microempreendedor individual, ele tem o objetivo de constituir a empresa para gerar renda para si próprio. E um outro ponto importante também é com relação ao seguro-desemprego. Estou recebendo seguro-desemprego, posso formalizar o MEI? Pode, sem problema algum. Só que a partir do momento que você formalizar um MEI, essa informação ela vai chegar de alguma forma junto ao Ministério do Trabalho, né? Se você tiver algumas parcelas a receber, pode ser que essas parcelas elas sejam suspensas, né? Você não vai receber as parcelas remanescentes ali caso você venha a se formalizar com um MEI. Então, essas são algumas situações, né, em que existe a vedação, né? E são algumas situações que podem, algumas situações que não podem, e essas situações que podem, porém com algumas ressalvas que você deve sempre estar observando. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com um colega que você acha que vai ser interessante também, e se inscreva no canal para mais vídeos.